Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, não comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, domingo passado eu não pude pregar. Na verdade, tinha muita vontade. Até o último minuto eu segurei a mensagem. Viram que eu mandei domingo pela manhã porque tinha a esperança. Mas justo esse dia foi talvez o pior de todos. Não foi muito difícil, mas foi o pior de todos. Então, ao final, decidi melhor não celebrar. Mas era um domingo muito importante. Era o último dos 5 domingos do discurso da Eucaristia. E é o momento em que Jesus, não sei se vocês lembram seguramente as missas que assistiram, confrontando aquela multidão, porque eles lhe seguiam apenas por intenções, porque faziam milagres, porque multiplicavam o pão. E Jesus disse: tem que comer meu corpo e beber meu sangue. E os judeus não gostaram disso, não. E Jesus insistiu ainda mais, tinha que ser assim. Eles se escandalizaram e foram embora. Este momento de crise que escutamos domingo passado foi o momento talvez mais crítico de toda a vida, o ministério público de Jesus, bom, sem contar a paixão, não? Mas ele começa, obviamente, em Galileia pregando e sua popularidade vai aumentando cada vez mais até o domingo passado. Até esse momento em que todos os discípulos se escandalizaram, ele confrontou, ele não queria seguidores por conveniência. Ou por simple, digamos, popularidade, ou porque ele fazia milagres. Queria seguidores que acreditassem de verdade em ele. Pois bem, hoje é o domingo em qual Jesus outra vez confronta, já não a grande multidão de judeus, agora vai confrontar um dos inimigos mais perigosos, os fariseus. Quem são esses fariseus? Vamos falar um pouquinho do contexto e depois comentamos a mensagem de Jesus específica. Os fariseus eram um grupo, dentro da cultura judaica do século I, havia diversos grupos de judeus. Os fariseus eram um deles, eles acreditavam na Torá, no Midrash, que é um outro livro que conta as tradições dos rabinos do povo de Israel, como interpretam eles a lei. Não? Depois estavam os saduceus, eles não acreditavam no Midrash, somente na lei, na Torá, não? E nos profetas. Depois estavam os zelotes, que era um grupo mais radical, que esperava que o Messias seria uma espécie de chefe militar, que os libertaria dos romanos. Depois estavam os essênios, que era um outro grupo que esperava que a vinda do Messias coincidiria com o fim do mundo. Eles acreditavam que quando chegava, acabava tudo, então eles moravam em digamos, mosteiros no deserto,
orando, estudando as escrituras, esperando o fim do mundo. Então, diversos grupos tinha. E fariseus eram talvez o maior, o mais numeroso. Eles estavam por todo o país. Eles eram, de todos esses grupos, talvez os fariseus são os que têm um estilo de vida mais próximo do evangelho de Jesus. Eles eram judeus fiéis, eram judeus observantes da lei e dos profetas. Estes fariseus foram os que inventaram a sinagoga e espalharam as sinagogas por todo Israel. Então, em todo povoado tinha uma sinagoga e um rabino fariseu explicando as escrituras. Eles formaram, digamos, a cultura judaica daquela época. Então, como digo, os fariseus, nós assimilamos fariseu a hipócrita, mas eram pessoas boas, eram pessoas estudosas das escrituras, eram tementes de Deus. Então, uno se pergunta, por que então Jesus confronta agora aos fariseus? Por que ele bate tão duro frente aos fariseus? Pois bem, ele faz isso porque os fariseus caíram em uma armadilha muito perigosa, que eu acho, e vou comentar isso hoje, que também é uma armadilha muito grande agora na nossa igreja, nossos católicos do século XXI. Essa armadilha é o legalismo. O legalismo. O legalismo não é uma tentação de quem está longe de Deus. O legalismo é uma tentação para as pessoas que são próximas de Deus, que seguem a Deus com fervor, que são piedosas, mas tem o perigo de cair no legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é substituir nossa relação com Deus por uma série de normas, regras, rituais. Ou seja, não me preocupo tanto por esse contato íntimo, por esse estar em sintonia com o coração de Deus. Eu, al final, resumo tudo em apenas cumprir regras e cumprir normas e em cumprir rituais. Isto é muito perigoso porque ela produz uma mudança profunda em nossa mente, em nosso coração, que é o seguinte: trocamos o foco do que Deus fez por nós por o foco de lo que nós fazemos por Deus. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu cumpro, eu vou à missa todo domingo, eu dou o dízimo, eu faço isto, eu faço doações, E então nos sentimos justificados. Por quê? Por nossas obras. Lembram aquela passagem que está aí no Evangelho de Mateus, não? Quando Jesus conta essa parábola de um fariseu, precisamente, ele fala que era um fariseu, que tinha ido ao templo a orar e dizia: graças, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, como esse cobrador de impostos, eu pago dízimo, eu rezo, eu faço isto e aquilo. Não? E então o fariseu se sentia justificado. E aquele outro coitado que estava lá no fundo do templo, era um publicano, dizia: tem piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. E Jesus agrega: vos asseguro que o publicano, voltou para sua casa justificado e aquele outro não. Ou seja, legalismo é isso, pensar que porque eu fiz um monte de coisas, já, pronto, eu já sou santo. E então, desvirtuamos a verdadeira religião. Jesus vai insistir muito nisto. Agora, queridos irmãos, o mais famoso e o maior de todos os fariseus, nós conhecemos muito bem. Ele se chamava São Paulo. Efetivamente, São Paulo era fariseu e não qualquer. Ele era um grande fariseu, muito radical e muito fanático. Ele nos conta en los Atos dos Apóstolos, es la historia de San Pablo, ¿no? Ahí al final dos Atos dos Apóstolos, por el capítulo 23, ele é preso, vai ser enviado depois a Roma, não? Para ser julgado lá. E quando ele está diante de todo o sinédrio, nós lemos essas palavras em Atos 23. Irmãos, disse ele, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ou seja, Paulo mesmo nos conta, e não somente aqui, em outras partes também, que ele era fariseu. E não apenas que era fariseu, ele na carta aos Filipenses nos conta que ele vivia a sua fé, digamos, como bom fariseu, melhor que ninguém.
Eu quero ler com vocês brevemente este capítulo 3, uma parte, um trechinho, do capítulo 3 da carta aos Filipenses, onde São Paulo nos conta, porque ele era fariseu, mas ele caiu também na armadilha do legalismo. E vamos aprender do próprio Paulo como é ruim cair no legalismo. Aí ele diz assim: se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Muito bem. Aí nesse trecho, aí Paulo nos mostra 5 jeitos de cair na armadilha do legalismo. E vocês vão ver que hoje acontece exatamente a mesma coisa, temos a mesma tentação. Em primeiro lugar, ele diz assim: eu fui circuncidado no 8º dia. Exatamente, era o que mandava a lei de Israel. Mas Paulo diz: eu coloquei minha confiança nisso, eu era circuncidado no 8º dia. Você hoje encontra pessoas que dizem assim: eu fui batizado na Catedral de São Paulo. A mim me batizou, eu não sei, o cardeal, não? A primeira comunhão me deu o Papa, não? E aí, por isso, porque nós temos isto ou aquilo, temos feito isto ou aquilo, já nos sentimos santos e justificados. Não, Senhor. Isso é cair no legalismo. Depois Paulo agrega: esto es legalismo e colocar, perdão, esse era o primeiro ponto que queria eu colocar. Legalismo é colocar sua confiança nos rituais. Não, Senhor. Os rituais ajudam, são meios, mas não coloque sua confiança nisso. Eu sou batizado. Quanto católico nós conhecemos apenas de IBGE? Não? Estou na estatística. Fui batizado, mas isso não vale para entrar no reino dos céus. Muito bem. Em segundo lugar, Paulo agrega: eu sou filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. O que significa isso? Legalismo, este é o número 2, legalismo é colocar sua confiança na linhagem, nas tradições, no sobrenome. Muitas pessoas, hoje acontece, não? Eu pergunto: e você é católica? E me diz: padre, minha avó, meu Deus, ela rezava por toda a família, não? Ela rezava terço todo dia. Isso não vale. Eu tenho um tio que era santo. Com isso pronto. Parece que já estou justificado. Não, Senhor. Não colocar nossa confiança, dizia Paulo, eu sou da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos, imagina, da promessa de Deus. Não basta. Cada um tem que conseguir a sua própria santidade, com seus próprios esforços, com suas próprias obras, com seus próprios méritos. Depois diz Paulo, eu era hebreu, filho de hebreu. Isto significa, o terceiro, legalismo é colocar nossa confiança nas instituições. Por quê? Porque Paulo se sentia justificado por ser hebreu. Não? Eu sou membro do povo de Israel. E parece que com isso eu já estava salvado. Não, Senhor, também não. Hoje você encontra isso. Eu pertenço, não? Eu tenho uma fita aqui muito bonita, que eu sou membro dos adoradores do Santíssimo Sacramento. E quando eu vou à igreja, nós temos uma banca na frente, reservada. Aí sentamos nós. Instituições, eu pertenço a X coisa, não? Ou pertencer à igreja mesma, mas não basta a pertença formal. Eu tenho uma carteirinha, olha, tenho uma carteirinha dizimista. Claro, dar um dízimo, isso já é um sacrifício, por lo menos, não? Mas o que quero dizer é, não basta a pertença formal. Isso não nos salva. Depois Paulo agrega: quanto à lei, eu fui fariseu. Ou seja, eu era da elite espiritual de Israel. Ou seja, era dos mais observantes. Esta é o quarto ponto: legalismo é colocar nossa confiança nas regras. Não? Este é o mais frequente, não? Colocar nossa confiança em que eu cumpro regras. Uma vez me ligou uma senhora muito preocupada porque ela estava fazendo uma novena de alguma coisa, não me lembro, e justo quando faltava um dia para acabar a novena, aí ela
se equivocó, rezó una oración en troca de otra y ahí esqueció y tal, y me ligó preocupada: Padre, ¿será que yo debo comenzar de nuevo? Meu Deus, cuidado, regras, tudo isso são meios, não? Moisés, ou melhor, Deus tinha deixado a Moisés, ao povo de Israel, 10 mandamentos. Aí os fariseus pegaram 10 mandamentos e los converteram em 613 mandamentos. Como aconteceu isso? Aconteceu pelo legalismo. Ou seja, eles pegavam um mandamento e começavam a fazer toda uma interpretação desse mandamento. Por exemplo, vou colocar um exemplo. Um dos mandamentos era: guardarás as festas, santificarás as festas, não trabalharás 6 dias, mas no Shabat não trabalharás, dizia o mandamento de Moisés. Então, aí os fariseus começavam a discutir. Bom, e o que acontece, não, se uma galinha... Exemplos reais, se uma galinha colocar um ovo em Shabbat, eu posso comer um ovo de uma galinha que foi colocado no Shabbat? Não pode, não. Esse ovo tem que jogar fora. Foi fruto de um trabalho. Se eu tinha uma picada de um mosquito, eu posso caçoar. Se é o Shabbat, não pode, não, porque isso é um trabalho. Você vai hoje a Israel, e se você está em um hotel hebreu, num hotel judaico, você chega ao Shabat e o elevador não funciona. Por quê? Porque você tem que pressionar o botão para ir ao andar. Isso é um trabalho. E você não pode trabalhar. Shabat é para descansar. Então, vê como pouco a pouco eles vão multiplicando os mandamentos e criando novos mandamentos para ser mais fiéis a los primeiros. Mas o legalismo tem essa mentalidade. Al final, o verdadeiro relacionamento com Deus não existe. O próprio Jesus depois criticará isso. Ele, agora, nesta passagem que nós escutamos, nós vemos primeiro que Marco explica como os judeus têm que lavar copos, jarras e outras coisas, não? E vasilhas de cobre, etc. E o próprio Jesus diz: nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. ¿Por qué? Porque eran eles que tinham instituído aqueles 613. Tira os 10 mandamentos, ficam 610. Vos abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Olha que grave. Tantos mandamentos inventaram que al final esses mandamentos até negavam os mandamentos principais, não? Então, isso é outra coisa que não temos que fazer. E depois Paulo agrega: quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Olha que forte. Era impecável. Eu diria, este quinto ponto é assim: legalismo é colocar sua confiança na reputação. Todo mundo sabia que eu era tão zeloso que até ia a Damasco para prender os cristãos. Os cristãos eram perseguidos por Paulo, não porque Paulo fosse ateu, não, era porque Paulo era tão observante da lei que achava aos cristãos que ensinavam não respeitar a lei. Não? Em certas coisas, Jesus criticava essa maneira de viver. Então, Paulo considerava os cristãos uma heresia, ele tem que acabar com eles desrespeitam a lei. Então, Paulo dizia: todo mundo sabia que eu era irrepreensível. Essas são as pessoas que colocam sua confiança na reputação, no sobrenome deles. Não? Al final, como digo, sempre a mesma coisa. Substituir nossa relação com Deus por normas, por regras, por rituais. O que temos que fazer? A resposta mais exata nos dá o próprio Jesus. Não? Ele diz em outra passagem, em Mateus 23, ele diz o seguinte, falando precisamente a fariseus: dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Ou seja, é muito clara a mensagem de Jesus. Ele diz: ritos, normas, regras, em si mesmo não está mal, se nós não perdemos de vista o essencial, nossa relação com Deus. Agradar a Deus, buscar, não, cumprir em todo a vontade de Deus, e especialmente, como dizia Jesus, a justiça, a misericórdia e a fé. Como eu sei que estou caindo no legalismo?
eu diria que existem 3 sinais do legalismo. Em primeiro lugar, a perda da felicidade. Quando a gente cai no legalismo, nos sentimos angustiados, estamos sempre preocupados. Será que perdemos a espontaneidade, a liberdade? Será que eu cumpri? Será que não? Como essa senhora que me ligou perguntando pela novena, toda angustiada porque tinha errado em uma oração no 8º dia da novena. Gente, eu digo que o legalismo é o mata-prazeres da fé. A fé é muito bonita, é para ser feliz, para ser livres, para amar a Deus. E o legalismo converte ela em uma coisa formal, fria, angustiante, cheia de escrúpulos. Então, o primeiro sinal de que estamos caindo no legalismo é esse. Nós perdemos a felicidade. Estamos mais preocupados pela norma que por Deus. O segundo sinal como se chama, da legalismo é que nós perdemos a espontaneidade, a iniciativa. Quando nós caímos no legalismo, a frase mais típica de um legalista é: não se pode. Não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, a lei diz, então, não se pode fazer nada. Se perde toda a iniciativa. Em terceiro lugar, se perde o calor das relações verdadeiras. Porque, efetivamente, eu devo fazer isto, eu devo ligar a minha mãe ou não devo ligar? A meu pai, eu devo fazer isto. Parece que tudo são normas, tudo são regras. O relacionamento humano se perde. Não estou preocupado do que sente a outra pessoa, de como ele está. Ou especialmente isso também com Deus. Não, são só normas, são só formalismos. Então, em primeiro lugar, sinais. Perdo a felicidade, perdo a iniciativa e perdo as relações. Se eu vejo que estou caindo apenas em um formalismo em minhas relações, cuidado, já estou caindo no legalismo. A partir daí, Jesus então desenvolve, aí como que faz um giro, não, o evangelho, e diz que Jesus chamou uma multidão e começou a explicar-lhes a sua doutrina sobre a impureza e o pecado. Estas palavras simples de Jesus vão a provocar uma verdadeira revolução na história da religião judaica, e eu diria de todas as religiões da história, do mundo. Jesus coloca o foco principalmente, e isso ainda hoje, no amor, na intenção. No que ele diz assim: lo que entra de fora, ele ensina 3 coisas. Primeiro, o que entra de fora, ou seja, todas as coisas materiais, não podem fazer ao homem impuro. Com isso, ele declara puras todas as coisas. Isto é uma coisa muito forte, porque é uma desmitificação do mundo. Em antigas culturas, hoje não temos isso, mas nas antigas culturas, árvores, montanhas, vales, rios eram sagrados ou eram impuros, e alimentos e animais, e enfim, tem uma visão do mundo extremadamente mítica. E Jesus e a tradição cristã é quem desmitifica o universo, que é condição necessária para depois o surgimento da ciência. Isso seria outro discurso, mas é muito interessante. Em primeiro lugar, então, declara puras todas as coisas criadas. Em segundo lugar, declara que o único que pode fazer impuro o homem é o pecado. E em terceiro lugar, o pecado depende do que sai de nosso coração, ou seja, da intenção. Da intenção. Hoje, então, como digo, isto de falar de pecado não está muito de moda. Não, as pessoas não gostam. Dizem assim: padre, melhor falar de erro. Todo mundo comete erros. Pecado, essa é uma palavra, isso não está de moda. Não, sim, não está de moda, mas pecado e erro são 2 coisas bem diferentes. Qual é a diferença? O pecado inclui intenção. Porque Jesus diz: o que sai de dentro de nosso coração é o que faz impuro o homem. Olha, eu diria assim: o pecado tem que ter 4 etapas, 4 momentos. Imagina, vou colocar um exemplo e vou explicar cada um desses momentos. Os momentos são: primeiro, tentação, depois, deliberação, depois, decisão e, em quarto lugar, ato. Coloquemos um exemplo. Alguém me ofende e eu fico muito magoado com isso porque me ofendeu feio, não? Então, primeira coisa, chega a tentação. Me vem a ideia, eu me vou vingar. Porque claro, eu fiquei magoado. Então, eu tenho a tentação da vingança. Esse é o primeiro passo. Depois eu começo a deliberar.
Devo fazer ou não devo fazer? Já me vino a ideia, não? A ideia é vingar-me. Mas, segundo passo, eu fico, devo ou não devo? Jesus falou que não nos vengáramos. Mas, por outro lado, alguém tem que colocar basta. Alguém tem que ensinar essa pessoa, porque senão, até onde vai chegar? Não? E aí eu fico deliberando. Em terceiro momento é a decisão. Eu decido, eu vou dar basta a isto aqui e me vou vingar para que aprenda. E então tomei a decisão, mas ainda não fiz nada. O quarto momento é executar o planejado. Não? Aí chegou o momento de cometer o pecado. O pecado, em sentido estricto, tem que ter tudo isso. Agora, imagina o mesmo exemplo, faltando algum elemento. Imagina que falta a intenção. Como é isso? Assim, alguém me ofende, me magoa, e aí eu não delibero, eu não tomo uma decisão. Eu simplesmente respondo por impulsividade. Me ofenderam e pum, eu imediatamente respondi e não pensei. Depois me arrependo e até digo a pessoa, perdoa, eu não queria ofenderte, eu simplesmente foi o calor do momento, me perdoa. Por quê? Porque não havia uma verdadeira deliberação e não havia uma verdadeira decisão. Eu respondi por impulsividade. Isso é pecado? Então, não é pecado. Nós chamamos isso de imperfeição. Porque não tinha uma verdadeira decisão consciente e livre. Então, é uma imperfeição. Tem que confessar sim. As imperfeições, às vezes, por impulsividade, podemos magoar, podemos ferir, podemos fazer mal. E não está bom. Mas não é um pecado no sentido forte da palavra. Agora, imaginemos o contrário. Existe decisão. Me magoaram, deliberei, tomei a decisão de vingar-me, mas não executei. Não executei porque a pessoa foi morar a outra cidade. E eu perdi a oportunidade, eu não ia poder agora vingar-me como queria. É pecado? É pecado sim, porque ele tomou a decisão de vingar-se. Não conseguiu executá-lo, mas tomou a decisão. Então, óbvio, não é tão grave o pecado quanto se houvesse executado. Isso requer ainda uma consciência maior, uma materialidade. Mas, pelo solo fato de tomar a decisão, nós já pecamos. Por isso diz Jesus, o que sai do coração, nem aquilo que chega a ser realizado, mas o que sai do coração é o que realmente faz impuro o homem. E nós, quando sentimos essa impureza, então temos que ir à confissão e pedir perdão a Deus. É isso, todo o que nasce do coração, a intenção com que faço tudo. Então, queridos irmãos, essa é a mensagem de hoje. Não cair no legalismo. Substituir nosso relacionamento com Deus por regras, por normas, por rituais, por todas essas coisas. Moisés tinha deixado ao povo de Israel, por revelação de Deus, os 10 mandamentos. Aí, os fariseus e os judeus converteram 10 mandamentos em 613 mandamentos. E depois veio Jesus e nos deixou um único mandamento. Ou seja, de todos os mandamentos, nem 613, nem 10. Ele deixou um. Qual? O mandamento do amor. Por quê? Porque o mandamento do amor é justo a intenção. Se eu atuo sempre movido pelo amor, então nada vai ser impuro para mim. Eu vou actuar sempre, mesmo cometendo erros, aí sim, mas não havendo uma má intenção, eu não cometo pecado. E, portanto, eu sou puro. Por isso que Jesus nos deixou um único mandamento, que é o mandamento do amor. Ontem celebramos a festa de Santo Agostinho e eu queria terminar com um texto do Santo Agostinho mesmo, onde ele explica precisamente este único mandamento que está que ele faz o seu ninho no coração e, portanto, na intenção do homem, como ele realmente é ele que nos santifica. Santo Agostinho dizia assim: ama e faz o que quiseres. Olha que forte. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor será nos teus frutos. Então, se o que temos no coração é o amor, nenhum fruto sairá desse coração, senão o amor. Então, queridos irmãos, por isso Jesus resume todo o seu ensinamento e todos aqueles 613 mandamentos no único mandamento do amor. Cuidemos nosso coração, que nele só tenha espaço para o amor e nós nunca vamos a cair nesta armadilha do legalismo.
Que Deus abençoe. Vamos continuar então agora nossa celebração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.